Olá pessoal, obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco dessa maravilhosa vitamina, a niacina. E eu acredito que vocês vão se surpreender com os benefícios da ingestão da niacina. Então acreditam-se alguns pesquisadores que, por exemplo, a esquizofrenia seria uma deficiência da niacina. Porém, isso cabe ainda investigação. Bom, um dos maiores pesquisadores, sem dúvida nenhuma, da niacina e que utilizou em muitos pacientes foi o Dr. Abraham Hoffer. Então, ele nasceu em 1917, ele é canadense e ele atendia no hospital psiquiátrico junto com o Dr. Osmond. E o primeiro paciente que eles atenderam, como você pode ver aqui, ele faleceu em 2009, com 92 anos, né? E gozava de plenas faculdades mentais. Maravilha. Então, ele atuou com o Dr. Osmond e o primeiro paciente deles foi o Ken. Então, o Ken tinha uma esquizofrenia catatônica, ele estava já num coma insulínico, né? E o único tratamento da época era o eletroconvulsivoterapia. Sem melhoras e o paciente, na verdade, já estava caminhando para óbito. E aí eles resolveram, o Dr. Osmond, o Dr. Abraham Hoffer, colocaram as suas teorias sobre a vitamina B3, B de bola, que é a niacina, e injetaram, no caso, nesse paciente, no estômago, uma grande quantidade de niacina. E, para o seu espanto, poucos dias depois, no dia seguinte já, na verdade, o paciente já estava sentado no leito e foi dado alta para esse paciente com uma boa melhora, uma espantosa melhora. Aqui, só a título de curiosidade, o Dr. Abraham Hoffer, agora já pouco tempo antes do seu falecimento, ele tomava todas essas vitaminas todos os dias. E fica aí, tem até o vídeo no YouTube, ele falando desses suplementos e dessas vitaminas que ele toma. Você pode aí verificar no YouTube, é só escrever o nome dele, Abraham Hoffer, coloca o doutor antes, Dr. Abraham Hoffer, que você vai verificar. Então, a niacina, de onde que ela vem? Ela é um subproduto, não gosto de falar subproduto, parece que é menos, né? Mas ela é um subproduto e a gênese da niacina, como também é da serotonina, da melatonina, tem em comum um aminoácido, que é o L-triptofano. Então, o L-triptofano, quando ele segue esta via, ele vai se transformar em serotonina e melatonina. Você já sabe que a serotonina é quando você toma o L-triptofano ou o 5-hidroxitriptofano. Aqui, ó. E quando você vai dormir com as luzes bem apagadas e um ambiente mais escuro, ela passa de serotonina para melatonina. E aí você tem uma boa qualidade do sono. E no outro dia, quando você abre os seus olhos, essa melatonina acaba e volta a se transformar em serotonina, melhorando aí o humor das pessoas. Porém, o L-triptofano pode seguir essa via da indolamina. Então, quando segue esta via, essa cascata de eventos aqui vai culminar com a formação aqui dessa maravilhosa vitamina, a niacina. Quais os benefícios dela? São vários, coloquei aqui os principais. Melhora a circulação e reduz o nível de colesterol. Eu já pude presenciar isso nos meus pacientes. Inclusive, eu tenho uma discussão de caso aqui nas minhas aulas que mostra realmente a melhora do colesterol com o uso da niacina e os seus derivados, né? O ácido nicotínico, o nicotinamida, nicotinato de inositol. Então, são todos derivados da niacina. Vale salientar, pessoal, que a niacina B3, ela pode provocar o flush, né, que é aquele vermelhidão no rosto,
E aí algumas pessoas, e esquenta também, às vezes dá uma pinica o corpo, porque ela é uma vasodilatadora intensa, ela estimula o metabolismo do óxido nítrico. Então muitas vezes isso incomoda o paciente. Já os seus derivados, a nicotinamida, o ácido nicotínico ou nicotinato de inositol, já não causa tanto esse problema. Então, mantém o sistema nervoso, ajuda a metabolizar proteínas, o açúcar, a gordura, reduz a pressão arterial, como ela é vasodilatadora, né? Aumenta a energia através da utilização adequada dos alimentos, evita a pellagra, ajuda a manter uma pele saudável, a língua e o sistema digestivo. Então, você sabe que todo o alimento, tanto o carboidrato e proteína, elas vão terminar aqui numa via final comum, acetil-CoA. E dependendo do nível energético do corpo, ou seja, das necessidades, esse acetil-CoA seguirá alguns caminhos. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, que quando você se alimenta da glicose, ela vai acabar depois de uma série de 10 reações, que é a glicólise anaeróbica, ela vai terminar em acetil-CoA. E ela poderá entrar na mitocôndria, né? O acetil-CoA se junta aqui ao oxalacetato e vai formar o citrato e vai fazer a roda de Krebs girar, produzindo aí o NADH, liberação de CO2, enfim, uma série de possibilidades. Vale salientar que para que ocorra esse fenômeno de entrada do acetil-CoA aqui dentro do ciclo de Krebs, né, que ocorra o ciclo de Krebs, que ocorre na mitocôndria, é importante a presença de uma enzima. Então nós vamos falar agora dessa enzima, que ela catalisa essa entrada, né, que é a piruvato de desidrogenase, a PDH. E a piruvato de desidrogenase, ela tem praticamente 3 enzimas, eu não vou comentar elas agora, vou comentar mais sobre as 5 coenzimas. Então, para formar a molécula de PDH, é preciso ter todas essas substâncias. Uma delas é o NAD, a niacina, logo a vitamina B3, e ela é responsável pelos 3D, né, as 3 doenças, caso ela esteja inibida: diarreia, a dermatite e distúrbios neurológicos, inclusive a esquizofrenia. O FAD, que tem uma grande quantidade, é formada pela vitamina B2, a riboflavina, né, e a carência da riboflavina pode dar neurites. A coenzima A é o ácido pantotênico, a vitamina B5. A tiamina, que é a vitamina B1, aqui é o TPP. A carência da tiamina pode provocar o beriberi, que é fraqueza, perda de massa muscular, distúrbios gastrointestinais e por aí vai. Você dá uma pesquisada aí no Google. E o lipoato, um dos grandes fornecedores de lipoato é o ácido alfa-lipoico. Eu coloquei aqui esse slide para mostrar para vocês que todos os nutrientes, eles podem, dependendo do nível energético da célula e do corpo, se transformar na via final em acetil-CoA, e inclusive o acetil-CoA pode seguir a via de formação de colesterol. Tá? Mas eu coloquei aqui só para ilustrar, nós podemos comentar numa outra oportunidade ou depois. Bom, nós precisamos lembrar de um seguinte fato: a niacina é um dos principais componentes do NADH. A flavina, ou a riboflavina, é um dos principais componentes do FADH. Não sei se você se recorda que no ciclo de Krebs são originados o NADH e FAD. Eles são, na verdade, carreadores de elétrons, eles são ricos em elétron. E para onde que eles vão? Eles estão lá na mitocôndria e eles vão até essa membrana mitocondrial e vão fornecer elétrons de alta energia para
transitar aqui entre essas membranas da mitocôndria, gerando uma boa quantidade de ATP. Então aqui, só para lembrar, nós temos o complexo 1 lá na cadeia fosforilativa, né? Na membrana mitocondrial. Nós temos o complexo 2, nós temos o complexo 3, nós também temos essa estrutura aqui que é a ubiquinona ou coenzima Q10, e nós temos essa estrutura aqui, ó, que é o citocromo C. Nós vamos ter também o complexo 4 e o complexo 5, que é a ATP sintase. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui, ó, como nós mostramos, é um pedacinho da mitocôndria, que é a membrana mitocondrial sendo olhada aqui de uma forma aumentada. Então tá aqui, ó. Nós temos essa parte aqui, ó, deixa eu marcar, que é o espaço interno da membrana, e aqui esse espaço seria o citosol da mitocôndria. Aqui é o mesmo desenho, a mesma imagem, e na verdade eu quis só separar que aqui o NAD ele vai se acoplar ao complexo 1, e o FAD ele já tem ele é um pouco mais fraco, ele vai se acoplar ao complexo 2. Bom, qual que é a função do FAD e do NAD? Fornecer, como você pode ver que ele fornece esse hidrogênio aqui para o complexo 1, e o complexo 1, ao receber essa energia desse hidrogênio, esse elétron, ele bombardeia 4 hidrogênios para o espaço intermembrana. À medida que este complexo é energizado, esses elétrons vão transitando aqui entre os complexos, e à medida que eles vão se conectando com o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e assim por diante, eles vão injetando hidrogênio no espaço intermembrana. Por exemplo, aqui o NAD, ele injeta, a cada NAD que aparece, ele injeta 10 elétrons para o espaço intermembrana. E o FAD, ele injeta 6 elétrons para o espaço intermembrana. E esses elétrons, pessoal, eles vão acabar voltando por aqui, ó, no carreador de fosfato e também aqui entre o hidrogênio. E por que o hidrogênio entra aqui? Porque ele é atraído pelo oxigênio que vai estar aqui dentro no citosol. E de onde que vem esse oxigênio? Na respiração proveniente dos pulmões. Bom, vamos para frente. Você já entendeu aqui que eu peguei um pedacinho da membrana para poder mostrar essas duas imagens para vocês. Então, aqui é só para dar um... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui mostrando que quando você ingere glicose, a glicose ela tem um poder de estimular importantes proteínas. Estimular como? Estimular a transcrição de proteínas, porque quando você se alimenta de glicose, a dupla fita de DNA ela começa a expressar proteínas como, por exemplo, o CHRBP, é o Carbohydrate Response Element Binding Protein. Então, o que faz isso daqui? O CHRBP ele é responsável, inclusive, pela hidrólise de triglicerídeos e, consequentemente, aumenta a produção de ácidos graxos, como você pode ver aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Tá? Então, ele é um fator de transcrição. Quando você ingere a glicose, ele é transcrito e ele vai facilitar a produção de ácidos graxos. Por um outro lado, quando você se alimenta de glicose, você aumenta a sua insulina. Tá? Quando a insulina aumenta, ela também aumenta a expressão desta proteína, o SRBP. É muito parecido os nomes, mas não podemos confundir. E o que faz
o que é esse SRBP? Então, é uma proteína ligadora de alimentos responsiva ao esterol. Eu vou falar isso daqui depois, porque senão nós vamos fugir um pouco do foco da niacina. Mas guardem aqui, ó, o esterol e o SRBP. Então, quando você se alimentou lá de glicose, isso daqui vai entrar na glicólise anaeróbica, vai chegar a piruvato depois de 10 reações. O piruvato vai se transformar em acetil-CoA, vai se ligar ao oxalacetato lá dentro da mitocôndria e o oxalacetato mais o acetil-CoA vai se transformar em citrato. A citrato vai sofrer a ação dessa enzima, a citrato-liase, e vai formar acetil-CoA. Como você viu lá atrás, o acetil-CoA ele é um elemento que pode ser originado através da glicose, da proteína e da própria gordura que você se alimenta. Aqui no caso nós estamos citando o exemplo, a glicose. Então o acetil-CoA ele vai sofrer a ação da enzima acetil-CoA carboxilase e vai se transformar em malonil. Notem, pessoal, que o malonil aqui no caso ele é um fator limitante. Porque quanto maior o nível de malonil, maior a inibição desta enzima, a CPT, que é a carnitina palmitoiltransferase. E o que a carnitina palmitoiltransferase faz normalmente? Ela pega o ácido graxo, pega o ácido graxo, a gordura, né, e transporta para dentro da mitocôndria. E para que daí ocorra a beta-oxidação. Porém, quando os níveis de malonil está extremamente elevada, porque você come muita glicose, então o malonil ele inibe a carnitina palmitoiltransferase e o malonil acaba se transformando em ácido graxo. Porque você não vai estocar muita glicose. Nós temos aí mais ou menos no nosso corpo 5 miligramas de glicose. Se você aumentar muito a glicose, você fica diabético. Então, o excesso de glicose acaba se transformando em gordura. E a gordura também inibe a carnitina palmitoiltransferase. E esta gordura, será metabolizada em triglicerídeos. E o triglicerídeos será transportado através do nosso corpo pela VLDL. Vamos em frente. Aqui, como eu estava falando, que o SRBP é uma proteína e ela é transcrita, quando você tem a SRBP, ela controla a produção desta enzima que é hidroximetilglutaril-CoA, e não sei se você se lembra, eu vou mostrar depois no slide, a junção de 2-acetil-CoA e mais a ação de algumas enzimas vai culminar no final das contas a formação de hidroximetilglutaril-CoA, que é uma enzima importante na formação do colesterol. Então ela é tanto enzima quanto uma proteína, uma molécula, e ela vai passar por uma série de reações e vai se transformar em colesterol. E o SRBP, você pode ver aqui, isso aqui é uma membrana do retículo endoplasmático, quando essa estrutura, quando você se alimenta, essa estrutura ela é estimulada, e aí ela vai até lá a dupla fita de DNA e vai fazer a transcrição gênica. De quem? Da hidroximetilglutaril-CoA. Eu já vou mostrar para vocês os slides. E a hidroximetilglutaril-CoA vai terminar, no final das contas, a produzir o colesterol. E o colesterol vai, no final das contas, aumentar a produção de hormônios. Então, notem só, quem é o fator limitante? Então, por exemplo, os esteróides, ou seja, os esteroides, o próprio colesterol em excesso, numa pessoa com metabolismo normal, ele vai frear a ação dessa enzima, inclusive a própria porque ele é um fator de transcrição. Ele se conecta aqui à dupla fita de DNA
nas ilhas CPG, como você bem sabe, isso vai aumentar a produção de HMG-CoA. Porém, o próprio colesterol limita, ele é um fator inibitório. Como que ele inibe? Ele inibe essa substância aqui, ó, o escape. E esse escape, que está aqui na membrana do retículo endoplasmático, ele vai inibir o SRBP. E olha só que interessante, quando os hormônios sexuais caem, você tem menos esteroides. Então você inibe menos a escape. Consequentemente, você tem muita transcrição, liberação dessa enzima SRBP e, consequentemente, muita geração da HMG-CoA e, consequentemente, muita formação de colesterol. Então, às vezes, ao invés, se o teu colesterol está muito alto, você está preocupado, você tem fator inflamatório, porque eu já disse em outras oportunidades que só o colesterol não é problema. Então, quando você está com o colesterol muito elevado, mas você está preocupado, quer que baixa, um jeito de você inibir a formação do colesterol seria regular os seus níveis hormonais. Tá? Então, por exemplo, nos homens, repor a testosterona, nas mulheres também observar os 4 hormônios principais que atuam no metabolismo feminino, que é o estriol, o estradiol, a progesterona e a própria testosterona. Então, pessoal, nós podemos ver aqui nesse slide que eu acabei de falar, ó, a glicose da dieta aqui, né? Ela segue essa via do piruvato até o acetil-CoA. O citrato vai se juntar com o oxalacetato. O acetil-CoA se junta ao oxalacetato e vira o citrato. E o citrato, quando ele sai aqui da mitocôndria, para ele sai ele sai como citrato, e lá ele vai sofrer ação enzimática e vai desmembrar de novo, vai formar acetil-CoA e oxalacetato. O oxalacetato se transforma em malato e o malato vai ser reformulado em piruvato. Note aqui que a glicose ela pode sofrer também um desvio chamado ciclo da pentose. O ciclo da pentose, pessoal, ele forma muita ribose, que vai ajudar lá na formação dos nucleotídeos e também na formação do NADPH. Então você vê que para a formação de colesterol precisa ter também aqui a presença da niacina, tá? Vamos entender isso aqui mais para frente. Então, aqui nós mostramos a hidroximetilglutaril-CoA, ela sofre ação dessa enzima, a hidroximetil-CoA redutase, e nessa cascata de eventos vai se transformar em colesterol. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha aqui, você já sabe que as estatinas bloqueiam essa enzima, né? E aí não há formação de colesterol aqui embaixo, olha só aqui, ó. Só que você deixa de produzir todas essas enzimas aqui, ó. Quando você corta aqui o chamado mal pela raiz, né? Que de mal não tem nada. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para essa substância aqui, ó, o isopentenil 5-pirofosfato. Vamos dar uma olhada na importância dessa enzima. Olha aqui, ó, o isopentanil pirofosfato, ele é responsável, ó, depois do ácido mevalonato aqui, ó, nós vamos terminar em isopentanil pirofosfato, e ele é responsável auxilia na formulação do sangue, da ubiquinona, que é a coenzima Q10, na vitamina A, no próprio colesterol, como nós vimos aqui no final, né, ó, o colesterol, na formação da vitamina E, dos carotenoides, né, que são os antioxidantes, na vitamina K, responsável aí no processo de coagulação ou no carreamento do cálcio para os ossos, né? Carência de vitamina K, daí está relacionado também com a fraqueza óssea, no caso a osteoporose. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. A niacina é extremamente importante, você viu como ela participa, deixa eu voltar aqui, desses processos metabólicos, principalmente aqui
A niacina ela é uma excelente transportadora de elétron e vai formar o nicotinamida adenina dinukleotídeo. Essa é uma aulinha curta aqui para a nossa live de hoje e a partir de agora nós vamos falar agora sobre os assuntos pertinentes à prescrição e eu deixo a palavra aqui com o professor Ricardo Sena, porque essa aula foi gravada. Um forte abraço e até uma próxima aula.